centígrados. E vai cair um pouco mais, deveremos chegar no final da noite a 20 ou 21 graus centígrados. É a previsão da meteorologia. São 18 horas e 56 minutos. Quero lembrar também que o programa, desde a semana passada, está começando um pouquinho mais cedo, 5 minutos mais cedo, sempre 18 horas e 55 minutos, e se estende até 20 horas e 30 minutos. Então, temos aí ganhando mais tempo para que nós possamos trazer informação, debate, comentários, assuntos importantes que interessam a todos vocês, nossos telespectadores. A nossa emissora RDC TV, em nosso programa Atividade, você pode assistir aí no canal 524 e 24 da Claro Net TV. E claro, além disso, para você assistir aqui a nossa RDC TV e o canal 24 no 524, você pode fazer também na internet, nas plataformas digitais. Bom, nosso programa de hoje temos aqui como convidados o Valdir Bianchesi. Valdir Bianchesi, estava com saudade do amigo. Eu acho que faz mais de mês, né? 2 meses que nós não parceirávamos aqui no programa. Bastante tempo. Sabe que com a pandemia a gente perdeu um pouco a noção do tempo, né? Faz uns 2 meses, eu acho aí. Como é que tá? Tudo bem? A minha saudade é maior do que esse tempo aí. Certo. E essa barba aí sempre crescendo e agora branquinha também. Aliás, quando é que o teu prazo de vacinação, quando é que chega? Fim do ano? Está distante ainda, infelizmente. Fim do ano? Infelizmente está distante. Muito bem, Valdir Bianchesi aqui na minha direita e à esquerda o vereador Ramiro Rosário. Ramiro, prazer em tê-lo aqui novamente. Prazer todo meu, muito boa noite também, Valdir. O Ramiro chegou correndo agora, entrou direto no estúdio aqui, né, Chico? O cara corre, né, meu? Vim pelas coxias, né? É verdade. É que o trânsito em Porto Alegre também o trânsito já é mais complicado, as atividades voltaram, graças a Deus, né? Então isso aí faz com que o trânsito não seja como era na semana passada, que era mais tranquilo, mais fluido, né? Bom, no tubo nós vamos ter a participação, de novo, reprisando ontem, da Simone Magalhães. Oi, Simone, como é que tá? Olha, tu tem que explicar essa coisa de que eu estou no tubo, Silvio. Né? O pessoal fica achando que eu estou entubada. Eu não estou entubada, eu estou participando à distância do nosso programa, programa Atividade. Muito bem. Hoje é cabelo presinho, né? Ontem é cabelo solto e tal, hoje é cabelo presinho e tal. Variando um pouquinho, né? Claro. Terça-feira a Simone varia um pouquinho. Isso. Amanhã tem cabelo diferente. Amanhã já tem outro cabelo. Amanhã de novo aqui? De novo aqui? Já tá te escalando de novo? Poxa, viu só? Ela se escala, se né? me quiser, eu tô indo todo dia. As mulheres do programa que se escalam, né? Eu tô sempre à disposição. Tá certo. Bom, olha aqui, ó, nós sempre começamos aqui a atividade, naturalmente, com o esporte, né? Então, nós sabemos que hoje a Copa do Brasil está meio paralisada, vai voltar daqui a pouco, a Libertadores também e tal, mas o que está ainda em andamento é o Campeonato Gaúcho. O Grêmio jogou ontem com o São José e acabou tendo um empate. Com esse empate, o Grêmio ficou de líder do seu grupo aí do Campeonato do Rio Grande do Sul. Aliás, o ano passado, né, o Valdir Bianchesi, se houve um time gaúcho que teve um título, foi o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E amanhã, que é a quarta-feira, nós vamos ter a sequência do Campeonato Gaúcho com o jogo do Internacional, aqui lá no Beira-Rio, na frente da minha casa. Sabe que o Beira-Rio tem essa honra, né, de ficar na frente da minha casa. Verdade. Então, lá na frente da minha casa, tem um campo de futebol ali chamado Beira-Rio, Internacional e Caxias. Como bom colorado, tá vendo? Eu estou ouvindo a risada da Simone, né? Como bom colorado, Valdir Bianchesi. Colorado nato. Tenista só de fachada, Silvio. Tu mora na frente daquele estádio maravilhoso e tu fica olhando lá da tua sacada. Tu ama o Beira-Rio. Engraçado que o Dr. Asmus, ex-presidente do Inter, saudoso Dr. Asmus, ele reconhecia, muito meu amigo, dizia assim, onde é que fica o Beira-Rio? Na frente da casa do Silvio. O Asmus até reconhecia isso. Tá? José Asmus, um grande presidente. Então, o seu José Asmus, que era presidente do Inter, dizia isso, então a minha casa era referência do Beira-Rio. Bianchesi, como é que tu acha aí o Internacional quinta-feira contra o Caxias? O Inter também experimentando a gurizada, né? O Internacional vai ser o segundo jogo do novo técnico, né? Para te dizer a verdade, ele me decepcionou um pouquinho nesse jogo contra o Novo Hamburgo. Existe um processo agora dentro do futebol meio estranho, assim, né?
Antigamente era nos treinos que os técnicos avaliavam os jogadores. Hoje o jogador precisa jogar uma partida para ser avaliado. Tá? Então, colocou o Marcos Guilherme, que é um jogador odiado pela torcida, um jogador de Série B, jogando no Internacional, até acabou fazendo gol. Tá? Mas quem está lá pode, num espasmo, acabar fazendo gol, que foi o caso dele. Tá? Colocou o Abel Hernandes. O Abel Hernandes é um uruguaio, ganha R$430 mil por mês. É o que a gente chamava lá na minha terra do perna de pau. Não sabe cabecear, não sabe chutar e não sabe passar. Quem o é resto esse? é Abel Hernandes. O Abel Hernandes. Tá? Então eu quero te dizer o seguinte, assim, é muito prematuro para emitir ainda uma avaliação desse novo técnico, né? Ele veio cheio de expectativas, tá? Mas o que ele tem mostrado, claro que é muito recente, assim, mas os primeiros sinais do novo técnico, assim, para mim, não são positivos. Tá? A lateral direita continua Rodinei, tá? Então o Internacional meio se organiza do jeito que o Abel organizou no ano passado. Tá? O Campeonato Gaúcho é muito fácil, essa é que é a verdade, né? O Grêmio Internacional estão sobrando completamente. O Grêmio só com os meninos, o Internacional iniciou com os meninos, depois deu uma mesclada aí com os jogadores titulares, né? Então, sem dúvida alguma, a gente deve ter uma final Grenal, tá? E repito, assim, eu gostaria que esse técnico mostrasse o que veio, tá? Porque tem uma coisa que é o seguinte, né? Quando se gera muita expectativa, a frustração também é proporcional à expectativa gerada. Então, que ele mostre logo que veio, né? Faça esses testes dele, que para mim não precisa ser testes dentro do jogo, né? Se ele está fazendo coletivo, na minha avaliação, ele pode avaliar nos coletivos, até porque tem jogadores que a torcida não suporta mais ver vestindo a camisa do Internacional. Bom, vamos ouvir a opinião também da Colorada, lá do outro lado, a que está entubada hoje, a Simone Magalhães. E aí, Simone? Silvio, Oi. eu vou só corroborar o que o Valdir estava dizendo, porque o Valdir, ele é um colorado que tem o coração vermelho gigantesco como o meu, né? Sim, que tenhamos um Grenal na final do Gauchão e que sim, tenhamos o resultado do último Grenal. Aí tudo tá perfeito, né, Valdir? Quando é que é o Grenal? Com certeza. Aí? Quando é que é o Grenal? Não sei. Afinal, Tu sabe, ô Simone, a tabela, tu que está na frente da tabela aí do Campeonato Gaúcho, eu sei que tu acompanha. Quando é que é o Grenal? Eu não sei. Não sei te dizer, porque assim, eu sou do tipo que o que interessa é o próximo jogo, né? Não me interessa jogos assim, né? Temos, né, da final do Brasileiro, né? Mas assim, quando que vai ser o Grenal? Né? Nesse momento não me interessa, me interessa o próximo jogo. Tá, então o Inter joga amanhã contra o Caxias, né? Aqui no Beira-Rio, e aproveitava lá na Vinhos do Mundo amanhã, preparar meu vinhozinho para ver, porque afinal de contas eu sabe que eu morei em Caxias do Sul, né? Adoro o Caxias. Torço pro Caxias, inclusive. Sou torcedor do Caxias. Ramiro Rosário. Olha, eu tenho uma reclamação para fazer. Faz. Porque vocês exibindo aí com vinhos do mundo, ficam se exibindo com os nossos patrocinadores aí, eu tô morrendo de saudade. Nosso suco Petri, olha o copinho aqui, ó. No máximo uma água aqui nesse escritório, estou sem sucos Petri, sem um vinhozinho, para tu ver, né, não só a companhia de vocês que faz falta, mas também dos nossos patrocinadores queridos. Muito bem. Vereador Ramiro Rosário, colorado, gremista? Gremista. Pela primeira vez, eu acho que nessa bancada aqui, estou em minoria. Não, eu sou gremista. Gremista também? Claro, então nós estamos aqui no 2-2. Aqui nunca nós somos minoria. Aqui às vezes dá 4-0, 5-0. É verdade. É verdade. E aí, qual é a tua expectativa? O Grêmio empatou ontem, né? Sabe, Silvio... Tá jogando com o time, chamado, aqui no meu tempo era aspirantes, né? Eu sou um gremista aqui que às vezes deixa a desejar nos comentários esportivos. Eu não acompanho tão de perto assim, e a minha torcida maior agora
é que realmente o esporte como um todo, mas muito especialmente aí os campeonatos que estão paralisados e toda essa agenda que está confusa de se poder definir, afinal de contas, quando é que teremos o reinício dos jogos ou até mesmo de termos aí uma tranquilidade maior de poder realizar os eventos. Então, a minha torcida agora, nesse momento, está para isso. Muito bem. Olha aqui, ó, são 19 horas e 6 minutos. A temperatura permanece 22 graus centígrados. Vamos falar um pouquinho do Banrisul, né? Começamos ontem aí com um VT novo do Banrisul. Nós sabemos que o Banrisul, aliás, eu quero reforçar o que eu falei ontem aqui. Se você precisa ir conversar diretamente com o gerente no banco, físico, você marca e vai. Não adianta ir lá porque não será atendido. Eles estão hoje atendendo apenas por, como é que chama? Por indicação, por remoto, né? Ou então você liga e marca, né? E marca a sua visita lá. Que aí tem um horáriozinho, você chegar lá vai ser atendido tranquilamente pelo gerente do Banrisul. Sabendo que o Banrisul aqui é a nossa casa e nela nossa parceria faz, claro, sempre fará a diferença. Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Olha, o Valdir, tu está usando Pix? Sim. É? Sem problema nenhum? Tranquilo? Tranquilo, super tranquilo. Que bom, porque... Acho que é uma evolução, né? Porque havia uma desconfiança, né, da questão, logo que se anunciou o Pix, de que pudesse servir para muitas coisas. Pelo menos, até agora, não temos informação, pelo menos do ponto de vista de atacado, né, que tenha havido problema. Eu quero lembrar também para vocês, falamos em vinho, agora vamos falar um pouquinho de queijo. Queijo e vinho, imagina, né, cara? Então, Armazém do Queijo Empório Gourmet. Aqui, ó, padaria, queijaria e mercearia gourmet. Sabe quando? Desde 2004 aqui em Porto Alegre. Aí está o João Tumeleiro. Imagina, cara, olha o sorriso do João. Claro, né? Então, cheio lá, quer dizer, qualidade que ele vende de produtos, a diversidade dos produtos, todos eles que vêm lá da Serra, né? Eu me lembro, eu cito sempre aqui, na década de 70, Ramiro, quando a gente... Gramado e Canela, elas realmente conseguiram ter a projeção a partir da década de 70, né? E a gente, para comer essas especiarias que são comercializadas no Armazém do Queijo, tinha que viajar para a Serra. Hoje, a Serra está aqui no Armazém do Queijo. Fica lá na Murilo Furtado, 254, bairro Petrópolis. Você pode pegar o telefone aí, ó, o telefone é o fixo e também tem o WhatsApp. O fixo é 3392-0085 e o WhatsApp 98020-7107. Abertos esta semana, graças a Deus, né, por essa abertura toda, esse distensionamento aí das regras e dos protocolos, das restrições, segunda a sábado, das 9h30 às 19h30 e domingo fecha. O João Tumeleiro, afinal de contas, tem que descansar, né? Que é uma canseira o cara trabalhar num tipo de atividade dessas, né, Ramiro? Sem dúvida, sem dúvida. E eu estava com saudade já, inclusive, aqui de ver pelo menos as imagens. Logo, logo vou fazer uma visita para o Tumeleiro lá e fazer um rancho. Eu estou me deliciando só com as imagens, né? Como é que é, né? Mas é muito gostoso, já estive lá. Olha que maravilha, olha só. E realmente é um layout assim que vê essas maravilhas, tu sente a qualidade do produto que é exposto lá. Sucos Petri. Hoje, em homenagem aqui ao Valdir Bianchesi, que não gosta de uva, né? Eu sou alérgico à uva, não é nem que eu não goste. É alérgico à uva? Uva? Você tem muita alergia. Mas sabia? o vinho não. Não, vinho, espumante, nada. Tá brincando. Mas que azar. Que tragédia, né, cara? Olha aqui, ó, mas nossa, Sucos cerveja Petri, vai. Cerveja vai bem, e vai bem. E Pelo Sucos menos. Petri, né? Sucos Petri de laranja, vai. Sua sede pede sempre a saúde, pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, de açúcar e de conservantes. Sucos Petri. Não pode faltar, realmente. No seu café, no seu jantar, no seu almoço, enfim, seu lanche. Vidrobox. Olha, Vidrobox, eu fui na inauguração da Vidrobox. Eu digo sempre isso. Estava começando no É da jornalismo. época da invenção do vidro.
É a verdade. Não, mas 3.000 anos foram Não, ele não estava lá. Há 3.000 anos e o vidro foi... Ele não foi criado, ele foi descoberto, né? Exatamente. Então, olha aqui, ó, eu não estava. Foi em 1971, primeiro ano que eu estava trabalhando no jornal Zero Hora. No tempo que a Zero Hora era séria, né? Vidrobox, então, desde 1971. Vidros temperados, blindex, também com película de segurança de fábrica. Vinhos duplos para controle térmico e refletivos de alta performance. Vidros duplos para controle acústico, mais conforto sem poluição sonora. E olha aqui, ô Valdir Bianchesi, vidros múltiplos anti-vandalismo. Com a esquerda, aí, de vez em quando, faz essas manifestações na rua, tem que colocar vidro anti-vandalismo. É a única coisa que você sabe fazer com eficiência. Prevenção, né? O vandalismo. Então, é prevenção. Vidrobox, então, telefone 3302-4343. 19h11. Você está assistindo aqui o programa Atividade nos canais 24 e 524 da RDC TV, na Claro Net TV. Bom, vamos começar com um assunto aqui que eu vou pedir em primeiro lugar a opinião. Posso falar um pouquinho do João Tumeleiro ali? Sim, pode. Armazém do queijo, Do né? queijo, armazém do queijo. Empório Gourmet. Empório Gourmet. Pô, felizmente, a partir de segunda-feira, estamos novamente, né, tendo a possibilidade, nós consumidores, de irmos até os comércios e fazer as nossas compras, não só pelo sistema de teleentrega e takeaway, né, que também é um sistema válido, mas que, na minha avaliação, ele reduz muito o consumo. Né? Então, quero saudar aí o retorno, né, desse compartilhamento aí de gestão do governo do estado, dos municípios, né? Porque todos nós temos que nos cuidar, né, vereador? Eu percebo assim que, em relação à primeira onda, que foi lá em março do ano passado, abril do ano passado, as pessoas, por óbvio, estão um pouco mais conscientes, tá? Percebendo o seguinte, que se cada um não fizer a sua parte, o todo vai ser comprometido, não só no que diz respeito à saúde, mas também no que diz respeito à própria questão da economia. Tá? Então, quero saudar a abertura de restaurantes, dos comércios, né? Oxalá, aí, com o avanço da vacina, nós conseguimos manter, né, essa abertura de forma gradual e não precisamos mais, né, via fechar os nossos estabelecimentos aí, com perdas de empregos, né, com perdas de arrecadação dos empresários e perdas de empresas. Né? Perdemos muitas empresas nestes últimos 12 meses. E perdemos vidas também, porque esse é um dado, eu tenho acesso a esse dado, eu trago de vez em quando aqui, o número de suicídios em Porto Alegre multiplicado por 4 desde janeiro. Esse é um dado aterrorador, que a mídia não mostra, né, porque é o efeito do quê? Do fechamento, do toque de recolher, dessa contaminação que a grande mídia está fazendo. E aqui eu, como jornalista, há 45 anos, eu nunca vi uma forma como a mídia tão irresponsável e canalha fazer o que a Globo faz, que a RBS faz. Quer dizer, contaminando a mente das pessoas, transportando as pessoas para o medo, para o terrorismo, para o pavor. E isto, as pessoas sem ter atividade, está circulando na internet, e você deve ter assistido hoje, eu passei por alguns lá em São Paulo, uma senhora com uma cabeleireira agredida, foi sufocada, quase esgoelada pela polícia militar. E isso chegou, inclusive, pelo que eu sei, ao presidente Jair Bolsonaro. Isso é inaceitável. Nós não podemos aceitar esses trogloditas que parece que eles estão num ambiente totalmente totalitário. É errado as pessoas, mas tem que saber lidar com as pessoas. As pessoas estão frágeis demais. As pessoas estão perdendo seus empregos, perdendo suas rendas, perdendo, sobretudo, o mais grave, vereador, a esperança. Então, é preciso que a polícia tenha equilíbrio para isso. E não fazer o que... Olha, se vocês tiverem acesso, é uma coisa... A gente chora de ver aquilo. É muito triste ver cenas como essa. Eu quero, novamente, reforçar aqui o meu agradecimento e o reconhecimento ao prefeito Sebastião Melo, que, numa atitude louvável, puniu também ao membro da Guarda Municipal, que na semana passada fizeram a mesma coisa no Parque Marinha do Brasil. Eu vi. Tá? Então, eles não podem fazer isso. É inaceitável que a força pública esteja contra os homens e as mulheres de bem, porque lá onde estão os bandidos, os traficantes, eles não entram. Lá eles têm medo e se prevalecem com as pessoas de bem. Então fica esse meu desabafo aqui
porque nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar porque nós estamos num momento, num processo político todo internacional que está sufocando a humanidade, sufocando a civilização. É um outro assunto, uma questão de geopolítica internacional que não é para tratar aqui, mas de qualquer maneira, nós não podemos. É inaceitável, né, vereador? Sem dúvidas, todos os excessos são inaceitáveis. Eu sempre, quando inicio, a gente vai tratar do tema da pandemia, eu acho que é fundamental a gente partir de algumas premissas. Primeiro, que eu reconheço, acredito que todos nós reconheçamos, que o vírus ele é perigoso, sim. Nós estamos vivenciando um momento na nossa história onde nós temos um vírus que não cabe a nós aqui discutir a sua taxa de letalidade. O fato é que nós estamos, sim, tendo uma alta incidência de ocupação de leitos hospitalares e que o sistema de saúde como um todo, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, acaba sofrendo esse baque. Então, a partir desse princípio, né, de reconhecer o perigo da situação que nós estamos vivenciando. Segundo ponto, lamentar, e a gente sofre aqui a cada vida que é perdida, a cada dor dos familiares que tem um ente querido ali que acaba falecendo, e também nós sofremos a cada emprego que é fechado, a cada loja que é encerrada em definitivo. Inclusive, pelos dados do Sindilojas, foi amplamente divulgado nos últimos dias, nesta última bandeira preta, cerca de 15% das lojas do comércio de Porto Alegre fecharam definitivamente. São milhares de empregos que estão em jogo. Então, ao longo de toda a pandemia, desde a gestão passada, eu sou membro do partido do ex-prefeito e mesmo na gestão passada, nós nos posicionávamos de forma muito firme pelas flexibilizações e pela responsabilidade de todos nós no combate à pandemia. Uma loja, um comércio, um estabelecimento que siga os protocolos, ele é mais seguro muitas vezes do que outros ambientes, do que receber em casa uma pessoa, um vizinho, um colega, um amigo, um familiar, sem fazer o devido cuidado ali para receber essa visita. Então, um empreendimento que tem o protocolo cumprido, ele é mais seguro, muitas vezes, até mesmo do que as nossas casas. E isso sem falar de transporte público, de tantos outros espaços públicos aí, que não se tem qualquer cuidado com a asepsia e com a limpeza rotineira. Então, nós, ao longo das últimas semanas, buscamos, junto ao governo do estado, junto ao governo municipal também, colocar essa necessidade do restabelecimento imediato da cogestão, que possibilita que Porto Alegre adote protocolos de bandeira vermelha, protocolos mais brandos, mas o que nós tivemos agora foi, na verdade, uma bandeira vermelha remodelada, né? Nós louvamos, sim, que se tem aí a reabertura de restaurantes, de lojas, mas os horários e até mesmo os dias estão muito mais restritivos. E isso, na minha avaliação, não é o correto. Nós deveríamos ter aí, na verdade, uma ampla flexibilização, um reforço no protocolo e também na fiscalização do dia a dia, e fiscalização essa feita da forma correta e não como aconteceu, como bem disse o Silvio aqui, no Parque Marinha do Brasil pela Guarda Municipal. Nós, na oportunidade, inclusive, meu gabinete oficiou também o prefeito Sebastião Melo, outros vereadores fizeram isso para buscar ali ter uma garantia de que pelo menos esse tipo de situação será evitada, que se fará um trabalho dentro da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Segurança, comandada pelo competente Tenente Coronel Mário Iqueda, para que a gente possa ali ter uma Guarda Municipal que faça a abordagem da forma devida e buscando, obviamente, orientar a população e que se some às outras forças de segurança para poder fazer a fiscalização, daí sim, de forma mais intensiva, mais ostensiva, naqueles locais, nas festas clandestinas, enfim, que a gente vê acontecendo aí pela cidade, não apenas aqui em Porto Alegre, em outros locais também. E é importante reforçar que nós tivemos um ganho no judiciário, porque partidos políticos, na verdade, grupos ligados a partidos políticos, sindicatos, entraram na justiça, chegaram a conseguir uma liminar com um juiz plantonista, que inclusive foi o mesmo juiz que proibiu que se tivesse a oportunidade de oportunizar medicamentos em postos de saúde
que alguns chamam de tratamento precoce, enfim, nem entro nesse mérito. Kit Covid. Mas o kit Covid, nem entro nesse mérito, mas é muito mais pela questão de oportunizar, pelo menos, que se tenha da esse liberdade tipo de medicamento, se o médico liberdade quiser das pessoas. receitar. Né? Exatamente. Eu, se o presidente da República me receitar remédio, eu não vou tomar. Agora, se o meu médico de confiança me receitar o remédio, obviamente, eu vou tomar. E foi o mesmo juiz que acabou dando essa liminar e que o governo do estado, sabiamente, aí recorreu para possibilitar que nós tivéssemos a retomada. Antes de ouvirmos a Simone aqui, eu quero só lembrar o seguinte, nós falamos aqui sobre a questão do Grenal, né? Ninguém sabia aqui de nós, quando é que vai acontecer o Grenal do Campeonato Gaúcho. Ele será na 9ª rodada, mas ainda sem data definida. Deverá ser lá no começo de abril. Simone Magalhães. Foi olhar, né, quando é que vai ser o Grenal, né, Silvio? Tu não te aguenta, né? Mais uma vitória, Já vamos patrolar de novo. Ultimamente não são vocês que estão patrolando, querido. Não esqueça desse detalhe pequeno, assim, mas muito importante. Então, Silvio, acho que foi muito bem colocado aí, né, principalmente pelo vereador Ramir, que ele sempre faz umas explanações assim muito coerentes, né, dignas de um homem público, que é a posição que hoje ele assume e que nós precisamos respeitar e louvar, né, que são homens públicos de opinião forte que o nosso país precisa. Eu já venho falando há muito tempo, né, com relação à pandemia e todos esses problemas de fechamento do comércio. Em Canoas já está aberto o comércio, né? Hoje, inclusive, eu estive para a rua comprar uns materiais de escritório que a gente estava precisando aqui, então as lojas já estão abertas. Sente uma sensação de alívio, né, das pessoas, né, porque eu sempre gosto de conversar com os lojistas e a gente percebe que eles estão assim aliviados de abrir e na expectativa que não feche de novo o comércio, né? E volto a falar, eu ando na rua porque eu sou uma pessoa que eu não tenho disciplina para casa e também não tenho espaço na minha casa, nunca quis ter um espaço de trabalho em casa e eu ando na rua e esse perímetro que eu ando da minha casa e eu faço fisioterapia também, vou até a minha fisioterapeuta, a quantidade de pessoas que a gente vê nas ruas é realmente triste de ver. Porque, independente do comércio estar aberto ou não, as pessoas estão nas ruas, né? Estão circulando, estão correndo. Nós temos aqui o Capão do Corvo, né? Nosso conhecido Capão do Corvo, que fica do lado do Parque Shopping. As pessoas correndo, sem máscara, né? Os motoboys todos aglomerados na frente do shopping, ali esperando, sem máscara, conversando. Então, assim, e hoje, quando eu entro no shopping de Canoas, é aquela coisa, mede temperatura, passa álcool gel, tem uma limitação dentro das lojas, tem marcações às filas. Então, assim, existe um cuidado. Claro que o comércio é um ambiente fechado, a gente sabe disso. Mas o comércio estar ou não aberto não quer dizer que as pessoas não estão circulando. O único jeito das pessoas não estarem circulando é que nós tivéssemos um lockdown mesmo, entendeu? E que, tipo assim, quem fosse pego na rua ia ser preso. Isso não vai acontecer. Então, o que a gente vê é as pessoas, e as pessoas que cuidando, elas não vão para dentro de um shopping. Eu fui ali na corridinha, numa loja, buscar um material que eu estava precisando e voltei, não fui passear no shopping. E as pessoas que vão passear no shopping, elas estão passeando nas ruas igual. Então, eu não sou a favor do comércio estar fechado, não sou a favor da limitação do horário, né, de limitação de supermercados, porque os supermercados, no momento que tu limita horários,
aglomera muita gente dentro. É verdade. Isso que está acontecendo. Então, eu prefiro que o comércio fique aberto, que o horário seja limitado, mas que as pessoas tenham consciência, né, que isso é o mais difícil, né, Silvio? Muito bem, olha aqui, ó, quero lembrar para vocês, prestem muita atenção. Para ajudar a conter o coronavírus e os casos de Covid decorrentes, diminuindo a circulação de pessoas e seguir atendendo aos seus clientes, como sempre, o CCG Saúde disponibiliza o serviço de telemedicina. Consultas com o seu médico de referência ou com especialistas sem precisar sair da sua casa. É exatamente isso que o CCG Saúde faz para cuidar e ficar pertinho da gente, independente da distância. A telemedicina do CCG Saúde é um jeito prático e confiável de consultar por teleconsultas ou videochamadas, com uma equipe especializada que oferece todos os cuidados necessários. Basta agendar pelo site da ccgsaude.com.br ou pela central de marcações. Imaginem só, são mais de 14 especialidades médicas e que para ter acesso é só ter e ser paciente desses médicos. Importante é esse recado da CCG Saúde. Neste momento em que nós estamos a economia tentando pedalar aí para aumentarmos a produção esse ano e diminuirmos o prejuízo dos 4,7% do ano passado, claro que as entidades, as instituições que trabalham na qualificação dos profissionais exercem um papel extremamente importante e fundamental para a economia. E esse é o caso do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, o nosso CIEE, pois o CIEE hoje é o modelo nacional e uma referência no país. Vamos acompanhar aí bem de pertinho o programa de aprendizagem da mensagem que o CIEE tem para todos nós. Muito bem, 19 horas 28 minutos, a temperatura permanece 24 graus centígrados. Você está aqui sintonizado na RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet TV. Programa Atividade há 28 anos no ar, sempre ao vivo. Bom, nós ouvimos aí, né, e vimos essa mensagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que se responsabiliza, que tem a tarefa de qualificar profissionais. E claro, qualificando profissionais, não é, Ramiro? Ele cria o desejo, cria a ânsia, cria a ideia, a esperança de termos novos empreendedores. E hoje tem um assunto interessante nesse aspecto. Perfeito. Inclusive, quando foi a última vez que eu estive aqui, agora eu fiquei quase um mês sem frequentar a bancada aqui, que estava vindo, chegou a minha primogênita, a filhota aí. Opa, parabéns! Nasceu no dia... O nome dela? Lavínia. Lavínia. Nasceu no dia 13, mas daí já nasceu querendo contrariar o pai. Não, mas 13 só é ruim, sabe quando? Quando cai na urna. Pois é, é verdade. É verdade. Mas nasceu no dia 13 de março e, obviamente, naquele período final da gestação, acabei tirando o pé um pouco do acelerador, ficando mais recluso em casa com a patroa também, né, para trazer tranquilidade aí e segurança a todos. Mas a última vez que eu estive aqui, estava o CEO do CIEE e nós comentamos a respeito disso, né, da importância não apenas de poder trazer um pouco de oxigenação para dentro das empresas e também formação para os jovens, mas de inspirar esses jovens a poder empreender. E quem empreende num Brasil que está cheio de inimigos do empreendedor, desde a burocracia, da corrupção, da própria falta de planejamento do setor público de forma geral, que acaba aí gerando uma série de contratempos aos empreendedores, e a pandemia é mais um destes contratempos, e talvez o pior agora, mais recentemente, que essas pessoas, esses grandes guerreiros aí têm enfrentado. E uma das questões que a gente sempre fala, e aqui nós comentávamos antes, né? Bom, vamos flexibilizar, vamos retomar as atividades econômicas. Isso, sem sombra de dúvidas, é fundamental. Mas nós temos aí já uma perda muito grande dentro da área, tanto de serviços, da indústria, do comércio de forma geral, que
que nós precisamos, como poder público municipal, sinalizar a esses empreendedores também e estender a mão naquilo que é possível fazer. Nesta última semana, nos últimos dias, 20 vereadores, ainda tem a possibilidade até de se ampliar este número, mas 20 vereadores já assinaram um termo, um manifesto ao prefeito Sebastião Melo, reforçando a importância da retomada da cogestão e também de nós termos respostas de um processo, de um projeto indicativo, o projeto indicativo 33 de 2021, que foi protocolado no dia 9 de março deste ano, que sugere ao prefeito, sugere ao executivo uma série de medidas concretas, pé no chão, factíveis, possíveis de serem aplicadas, que já estão sendo aplicadas em outros municípios, muito especialmente em Belo Horizonte, para que a gente possa socorrer esses empreendedores de forma emergencial. Algumas dessas medidas já foram sinalizadas e já foram anunciadas pela Prefeitura. Uma delas diz respeito às multas daqueles decretos do ano passado, no que diz respeito aos estabelecimentos que ali muitas vezes acabaram passando meia hora do atendimento, né? As pessoas, o público, Silvio, não sabe muitas vezes até como se portar e tal, e o sujeito estava ali tentando encerrar a sua atividade e chegava a fiscalização e multava, né? Então, uma anistia referente a essas multas. Mas nós também fizemos essa proposição, que é também assinada por outros vereadores, como a vereadora comandante Nádia, Fernanda Bart, Gessé Sangalli, Bobadra, Mauro Pinheiro, para que a gente possa ter a prorrogação dos alvarás sanitários e de localização até dezembro de 2024. Isso até não é um impacto tanto financeiro, mas pela questão da burocracia, é menos uma preocupação ao empreendedor para que ele possa ter essa renovação do alvará até dezembro de 2024. O parcelamento do IPTU comercial nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, também até dezembro de 2024 para estes empreendedores. A redução do ISS, alíquota mínima, nós temos em Porto Alegre a alíquota de 5% para grandes eventos, para aquele setor de entretenimento que movimenta a cidade, toda a nossa rede de hotelaria, toda a parte de restaurantes e tudo mais. Então, para reduzir a alíquota mínima, o ISS a 2%, que hoje já não está sendo recolhido mesmo, porque esses eventos não estão acontecendo. Então, para o pós-pandemia, nós podermos fomentar isso. A isenção também da taxa de água e esgoto para os empreendimentos que têm que manter a sua operação em funcionamento, como é o caso de um hotel, mas não conseguem atender na sua totalidade, inclusive tendo que ampliar a sua rotina de limpeza, muitas vezes consumindo até mais água. Então, se a bandeira preta ou vermelha, de alguma forma, acabar fazendo com que ele não possa honrar com esse compromisso, fazer também essa isenção. A suspensão da cláusula contratual daqueles contratos com os permissionários, que são empreendedores que ocupam espaços públicos, como é o caso do Mercado Público, Mercado do Bonfim. Então, caso este empreendedor não consiga honrar com a sua responsabilidade ali com o município, que ele paga também uma espécie de aluguel ao município para poder utilizar aquele espaço, se ele não conseguir honrar devido à situação da pandemia, também poder fazer ali, até um ano após o término do decreto de calamidade pública, não ser acionada a cláusula de rescisão contratual, e a isenção de taxas para feiras e eventos na cidade, também possibilitando aí, no pós-pandemia, nós termos essa retomada. Muito bem, parabéns à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, claro, também ao prefeito Melo, que trouxe uma outra visão, né? Uma visão do bem, esse pacote do bem que ele está fazendo para que as empresas, os empreendedores de Porto Alegre possam respirar e possam, enfim, manter as suas empresas e prosperar daqui para frente. Tomara que isso tenha a sustentação da sociedade e nós possamos realmente passar logo essa crise aí, as empresas voltem a produzir, a progredir e, sobretudo, a Porto Alegre atrair novos investimentos. Eu queria ouvir a opinião da Simone. Simone, Canoas aí está fazendo isso também. É uma boa proposta esse pacote do bem de Porto Alegre para Canoas, também, tu não acha? Com certeza. O nosso novo prefeito aqui já é um experiente, já dirigiu a nossa cidade, então nós estamos em boas mãos e com certeza as iniciativas que são feitas em Porto Alegre são iniciativas que devem, né, ser copiadas por outros municípios.
E Canoas tem não só a proximidade geográfica, mas também a proximidade do prefeito de Porto Alegre com o prefeito de Canoas. Isso possibilita que muitas iniciativas que são feitas em Porto Alegre sejam também trazidas para Canoas. E a gente vê, né, que o prefeito tem feito muitas iniciativas importantes. Estivemos com ele aí no programa de eu estive aí na dia e a gente percebe que a fala, né, do Jairo Jorge aqui para Canoas, né, se assemelha muito com a forma de falar do nosso prefeito de Porto Alegre, né, Sebastião Melo, com relação a estar falando e estar reforçando tudo aquilo que foi falado na campanha, né? Então eu acredito que assim existe essa conexão e até nesse momento que não existe tipo, eu vou puxar, né, o tapete ou eu vou tirar vantagem disso, porque nesse momento a gente precisa se unir. Né, os municípios, principalmente os municípios aqui da região metropolitana, precisam se unir para que nós tenhamos boas iniciativas para as nossas cidades, né, Silvio? Muito bem, prefeito Jairo Jorge certamente está muito focado também nessa questão. Sabe que o Jairo Jorge, ele é jornalista, ele começou a trabalhar comigo na TVE lá no final dos anos 70, né? O Jairo Jorge começou lá na TVE e hoje é um político aí de destaque, prefeito deste importante município da região metropolitana de Porto Alegre, claro, não só daqui, mas também do Rio Grande do Sul. Valdir Bianchesi, tu que é empreendedor também, como é que tu está vendo essas medidas da Prefeitura de Porto Alegre, esse apoio ao empreendedorismo? Acho que o prefeito Melo faz jus aí, né, ao que ele prometeu durante o período de campanha, que seria um prefeito muito sensível às demandas dos empreendedores. Então, com essas ações, ele minimiza parte desse impacto extremamente nocivo dessa segunda onda no Rio Grande do Sul, não só em Porto Alegre. Mas assim, eu até estava vendo hoje o presidente do CDL, do Cindy Lojas, falando a respeito que a gente deve saudar já o que já foi obtido. Até segunda-feira, até ontem, estava tudo fechado. Mas que boa parte, por exemplo, dos empreendimentos, eles operam fora desse, ou digamos assim, o ganho maior deles é fora desse horário que está estabelecido, certo? Eu, por exemplo, que sou morador da Cidade Baixa, então muitos estabelecimentos ali que abrem à tarde, vão até um pouco mais tarde à noite, a própria questão dos finais de semana. Então, que nós consigamos... Uma churrascaria de domingo, imagina? Churrascaria. É verdade. Por exemplo, eu lembro, na primeira fase da pandemia, aconteceu, a Simone que está ali em Canoas, um negócio muito interessante. Eu recebi pessoas de fora de Porto Alegre e a cidade estava toda fechada no domingo, os restaurantes. Para onde nós fomos? Canoas. Uma churrascaria até muito boa, né? Com fila. Por quê? Porque o pessoal todo se dirigiu para Canoas. Tem uma famosa em Canoas. Canoas lá. Tu não faz nada. Tem uma famosa em Canoas, né? É Jardim do Lago, eu acho. Alguma coisa assim. Tu não faz nada em casa para os teus convidados, Chico? Só chegou de última hora, aquelas coisas assim meio sem programação, né? Mas assim, o pessoal já tinha a solução. Então, eu acho que tem que haver até a própria questão da região metropolitana, um conjunto de ações talvez integradas entre os prefeitos, justamente para evitar esse tipo de situação, porque o que nós queremos aqui é privilegiar a saúde, obviamente, sem que com isso nós venhamos a perder espaços de trabalho, empresas fechando suas portas e assim por diante. É verdade. Olha aqui, a auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A administradora, a auxiliadora predial, é uma administradora de imobiliária que está com destaque também em São Paulo, a auxiliadora predial. A auxiliadora predial lá em São Paulo, você pode fazer a ligação para o 11 2348 4000 e aqui a sede em Porto Alegre, 3216 6100. É um mercado, eu conheço bem o mercado paulista, né, o Bianchesi? Sim. Um mercado muito competitivo, lá a briga é feia, né? É de faca e espora, como se diz. É verdade. E realmente a auxiliadora predial está ganhando terreno lá, está se Só os bons se consolidando. estabelecem, né? Exatamente, precisa ter gerenciamento, visão empresarial, e isso a auxiliadora predial tem de sobra. E muito nos orgulha, né? Porque a gente, quando vai ao centro do país, né? O Zafari é um exemplo desse, o Barranco é um exemplo desse, a auxiliadora predial também é um exemplo. Muito nos orgulha termos empresas desse porte também fazendo a sua parte e nos representando fora do Rio Grande do Sul.
Falando em supermercado Zafari, eu quero dizer para vocês o seguinte, tem essas limitações ainda até às 8 horas ainda do supermercado, né? Agora é 22 22. Passou para as 22 horas. É uma coisa inaceitável, né? Como é que podemos fechar o supermercado às 8 horas da noite? Quer dizer, eu falei aqui ontem, eu fui num supermercado lá no Bourbon, da Ipiranga, na semana passada, e estava aquele ajuntamento, aquela aglomeração de pessoas, inclusive fora do supermercado, à espera de entrar. Porque aí se ordenou, fizeram uma triagem lá para se entrar um número de pessoas e tal. Então, isso é uma medida, olha, eu não consigo entender, eu já chamo assim de primatas intelectuais. Quer dizer, é só quem é primata para não entender um pouquinho sequer, eu nem digo dizer de administração, mas de bom senso. O que falta é bom senso, é entender que esse tipo de medida vai piorar. Quer dizer, este remédio é pior que a doença. Então aconteceu, pelo menos agora, desde ontem, né, Ramiro? O supermercado Zafari, como os demais estabelecimentos de supermercado, estão abrindo até às 22 horas. Graças a Deus. Tomara que isso aí venha para ficar, porque aqui, ó, a ideia toda, e nossa aqui do programa, Simone colocou isso muito bem, as pessoas têm que sair para a rua, têm que se cuidar. Que o resto, as coisas vão andar. E o comércio não é onde o vírus está contaminando as pessoas e as pessoas estão sendo contaminadas. Tem que abrir os olhos para isso. Olha aqui, ó, a vida acontece, e graças a Deus agora até às 22 horas, quando a gente se encontra, claro, no supermercado Zafari. Vamos à mensagem do nosso supermercado. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. 19 horas e 42 minutos, eu sempre achei que o Valdir Bianchese era um cara de visão, mas agora descobri por quê. Ele compra óculos na ótica Casa dos Óculos. Sempre. Sempre na Casa dos Óculos. Então, ali na Andradas. Andradas 1802, bem no centro de Porto Alegre. O telefone da Casa dos Óculos, a qualidade total e a toda prova, é 3228-6586. Você tem lá o WhatsApp para ligar para lá e tal e fazer a sua, de repente marcar uma consulta lá e tal, para ver como levar sua receita para o óculos e encomendar o seu óculos. O WhatsApp é 999044201. Lembrando, claro, que a Casa dos Óculos está aberta entre segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30. E aos sábados, para quem não pode ir durante a semana, das 9 às 12 horas. Bom. Sabe, Silvio, só tem um primo, irmão, André Roncato, presidente do Sindicato Ótico aí do Rio Grande do Sul. Ele é o presidente atual? Presidente. É uma categoria muito, muito importante para a sociedade. Tanto é verdade que a ótica... Conhece o André? Careca, né? Isso. Careca? Então é de bom. Careca é tudo de bom. As carecas que elas gostam mais. Vai dizer para ele, o Ramiro disse o careca aquele. Ele fez assim, o careca aquele olhou para mim, né? Manda um abraço para ele. Com certeza. É verdade. Olha aqui, ó, eu queria começar aqui com o Ramiro, porque os de sempre, né? A gente sabe quem é os caras que querem atrapalhar a economia, atrapalhar a sociedade, fazer ponto de inflexão para mostrar que tem poder, só que é um poder destrutivo, né? Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. E alguns vereadores, claro, todos eles da ala esquerda, todos eles, PSOL para cima. Eles entraram com uma liminar na Justiça para barrar a tramitação do projeto de emenda à Lei Orgânica 2 de 21, que trata sobre a reforma da Previdência do município. Quer passar, né, as finanças públicas de forma que os municipários possam continuar usufruindo dos benefícios da Previdência da Prefeitura, mas também sanear, dar fôlego financeiro para a Câmara, enfim, para o erário municipal, para o Tesouro Municipal. E aí, Ramiro, como é que vamos dormir com um barulho desse? E tem aquela, diz o ditado, né, o buraco é mais embaixo. Vou te fazer uma pergunta que, se tu já estiveste alguma vez nas galerias do Congresso Nacional para pressionar por alguma medida que tu acha importante? Olha, eu nunca fiz cobertura do Congresso Nacional, mas nunca, como jornalista. Não, mas como cidadão, nunca fui. Pegou uma passagem e foi para lá? Nunca fui. Na Assembleia Legislativa? Nunca fui. Na Câmara de Vereadores? Também não.
Por quê? Porque está trabalhando. É. Porque está cuidando do teu dia a dia, das tuas preocupações. A vagabundagem não trabalha, então... Quem é que tem condições de fazer esse tipo de pressão? São as organizações, as entidades corporativas, que representam as corporações, na verdade, que acabam tendo força, logística, recursos para poder se mobilizar e sim, até Brasília, pressionar parlamentares e na Assembleia Legislativa, pressionar os deputados estaduais e também na Câmara de Vereadores fazer a pressão. Agora nós estamos em tempo de pandemia e as sessões da Câmara elas são online, mas quando nós tivermos aí a retomada, possivelmente, observem, quem lota as galerias é aquele pessoal que está preocupado não com a cidade, mas sim com o seu umbigo, com o seu salário, a sua gratificação, o seu privilégio em determinado aspecto, né? É esse pessoal que acaba se mobilizando, lotando as galerias e fazendo pressão nos parlamentares. E eles utilizam também dessa que nós chamamos aí de ativismo judicial. Acredito até que o Valdir vai poder nos falar sobre isso também muito, porque nós temos aí muito presente nos últimos dias, especialmente em Porto Alegre, uma série de ações que estão, de certa forma, deslegitimando o poder que foi eleito, que houve a escolha pela população no ano passado para ditar os rumos da cidade, e eles querem, na verdade, melar a coisa. Querem melar a gestão Melo, querem melar a prefeitura, querem melar o andamento do programa que foi eleito no ano passado. Então, a nossa cidade enfrentou recentemente, e aqui antes nós mencionamos, inclusive, daquela ação que foi impetrada pelos mesmos, com relação à bandeira preta, a retomada da cogestão, e agora, novamente, aí, o Simpa e companhia querendo retirar da pauta a reforma da Previdência do município. E a gente precisa aqui ser muito francos, nós precisamos ser claros. Sem reformas na máquina pública, como um todo, nós não vamos conseguir ter serviços melhores na ponta, nós não vamos conseguir ter um Estado que realmente coloque o seu empenho, o seu recurso, os seus esforços naquelas situações que são mais latentes e que precisam mais de uma gestão do poder público e não apenas de se retroalimentar na máquina pública. Então, aqui, eles colocaram e venceram aí, pelo menos, a liminar para suspender a votação, a tramitação da reforma da Previdência, e é importante aqui a gente colocar que esse tipo de artifício, ele é quase que um tapetão, porque poderiam os parlamentares que não concordam sustentar o seu ponto de vista, poderiam os parlamentares que não concordam, até mesmo para mecanismos regimentais dentro da própria Câmara de Vereadores, colocar a necessidade e comprovar a necessidade da realização de alguma audiência pública, enfim, que não tenha sido feito, que é a tese deles. Mas eu espero que a gente tenha aí também, assim como aconteceu na questão da cogestão no governo do Estado, o recurso e que logo, logo volte aí a tramitar a reforma da Previdência no município. Como tu bem disseste, eles poderiam apresentar emendas, discutir o projeto, porque, na verdade, nós estamos num momento em que, não só em nível de prefeitura, mas de governo do Estado e federal, o Estado tem que redirecionar o seu tamanho, a sua importância, a sua eficiência na economia, na sociedade, para o bem da sociedade. Antes da Simone Bianchesi. Eu acho que, assim, esse mecanismo, já desgastado, vem sendo utilizado sistematicamente por alguns partidos e pelos sindicatos, ele faz parte de um ritmo legal. Obviamente que aquele juiz plantonista lá, ele vai dar, e depois vai ser julgado, mas eles criam aquela confusão no assunto, assim, para tentar suscitar ou questionar o posicionamento. É marcar presença, né? O que acontece? Se a gente for analisar todas as ações movidas que dizem respeito à paralisação do trabalho, elas são movidas por sindicatos de trabalhadores. Sempre por trás de uma ação que visa parar de trabalhar, tem os sindicatos de trabalhadores. Então, o negócio é absolutamente um contrassenso absurdo. Mas sempre atrás dos sindicatos dos trabalhadores tem o quê? Um partido político, uma ideologia política. E tu sabe qual é? Sempre. Puxa, as lideranças normalmente são ex-sindicalistas, quer dizer, isso aí é uma turma que meio que se retroalimenta nesse caldo fedorento,
Então, o que aconteceu no final de semana, o sistema de cogestão, quem está por trás daquilo? Sindicato, partidos políticos de esquerda. CUT, né? São sempre os mesmos. E aí o seguinte, aí pressiona o governo do estado, muitas vezes a prefeitura, para fazer concurso público. Então, assim, ó, é um negócio absolutamente bizarro. E é o que a gente costuma dizer, né? Matemática não tem ideologia. Certo? Matemática é matemática. É uma preto ciência no branco. exata, uma ciência exata. É uma ciência exata. E tem de onde tirar? Não tem. Se não fizer a reforma, vai acontecer o quê? Deixa de receber, quebra tudo, para. E não vai nem salário receber. A prefeitura. Perfeito. Simone Magalhães, a tua opinião a respeito desse assunto aí? Bom, eu se estivesse ao vivo aí no programa, eu teria levantado e aplaudido de pé a fala do vereador, porque é o mesmo sentimento que eu tenho, né? Por exemplo, eu estou falando com vocês agora, eu estou no meu escritório, trabalhei no horário do programa e vou trabalhar mais um pouco após o horário do programa, ou seja, eu sou uma pessoa que no horário de segunda a sexta-feira eu não tenho tempo de fazer quaisquer manifestação. Eu nunca fui na Câmara dos Vereadores, nem aqui de Canoas, nem de Porto Alegre, eu nunca fui à Assembleia, porque o meu horário de trabalho ele é incompatível, não por quem a vontade de ir e de prestigiar o trabalho, né, dos vereadores e dos deputados, e até ver aqueles em quem eu votei, como está sendo a atuação deles, mas felizmente eu não tenho como ir lá porque eu estou em horário de trabalho. Então isso é uma coisa assim que a gente percebe que a maioria dos manifestantes, né, que estão nas ruas, estão bloqueando o trânsito muitas vezes, que a gente não consegue passar, são pessoas que elas não têm um trabalho fixo. Em alguns casos, né, essas pessoas não têm um trabalho fixo porque o trabalho não está disponível, mas a gente sabe que muitas vezes, quantas vezes a gente vê BR-116, BR-290 trancada, travando o escoamento da nossa safra por uma manifestação que muitas vezes não tem qualquer fundo. Então, eu acho que nós precisamos rever todos, né, o início da fala, né, citou a questão da reforma penitenciária, muito necessária para o município de Porto Alegre e, diga-se de passagem, muito, muito necessária para todos os 497 municípios do estado do Sul e, quiçá, dos 5.000 e poucos municípios do Brasil, porque hoje a máquina pública não tem mais condição de suportar isso, né? Tenho muito respeito aos... Oi. Me permite só te fazer até uma pergunta aqui, né? Foi uma falha muito grave da reforma da Previdência Nacional não ter incluído os municípios, né? Com certeza, e não só os municípios, né? A reforma da Previdência deveria ter incluído muitos órgãos públicos, entendeu? Porque se tu pensar que hoje a grande maioria dos brasileiros que são CLT, né? Não vamos nem entrar naqueles que não têm um trabalho formal, mas os que são CLT, a gente recolhe o INSS e nós temos um teto, entendeu? Que se eu ganhar 30 mil por mês, o meu teto tá ali na casa dos 5 mil e pouco. E hoje a máquina pública ela precisa amparar não só o salário mensal, mas como uma aposentadoria vitalícia de todas as pessoas que passaram dentro do ente público. Então, isso precisa ser mudado. Eu tenho muito respeito por essas pessoas, eles são, né, eu tenho amigos, assim, pessoas que eu tenho uma admiração absurda pelo trabalho que fazem, que são profissionais, né, da área pública, mas a gente precisa pensar no todo, né, a gente precisa pensar no amanhã, que se não começarmos a pensar hoje,
vai chegar um momento, e isso não vai demorar muito, que nem os aposentados e nem os que ainda irão se aposentar terão essa oportunidade. Aliás, Então, eu acho que... a Previdência do município aqui tem mais aposentados do que a gente nativa, né? Sim. São O que é a realidade 16.500 de todos os entes federativos. e 13.200 ativos. Então, realmente é um aquela problema. coisa que é... Trazendo um pouco, talvez, para quem não compreenda muito essa situação e quais são os efeitos práticos disso, né? Por exemplo, DMLU, Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Nós temos no DMLU, ainda hoje, cerca de 400 garis que fizeram concurso para gari lá algumas décadas atrás, quando ainda se contratava diretamente, imaginem, né? A Prefeitura de Porto Alegre contratava uma pessoa para varrer a rua ou para recolher o lixo e acabava ficando até o final da vida e muitos deles já com idade que não tem condições de correr atrás de um caminhão ou varrer rua, então acabam tendo até desvio de função, estão em setores administrativos, enfim, mas que não se pode, e obviamente não tem como, né, demitir essa pessoa, né, retirar ela do quadro da prefeitura. Então essa pessoa vai acabar ficando até o final da sua vida na conta da municipalidade. Por isso que a gente defende tanto os processos de desestatização, de terceirização, que é isso que é uma gestão moderna e que traz eficiência à máquina pública. Nós não precisamos, nós não devemos mais fazer concurso para varrer rua. Nós devemos contratar uma empresa especializada para fazer isso. Nós não precisamos ter um posto de saúde 100% gerido pelo Estado, pela Prefeitura de Porto Alegre. Não precisa. Nós podemos entregar a chave do posto, né, de forma metafórica, óbvio, entregar a chave do posto para a Santa Casa de Misericórdia, para o Instituto de Cardiologia, para o Hospital Divina Providência, para o Hospital Vila Nova, que foi o que foi feito, inclusive, na gestão passada, que eles fazem toda a gestão da unidade de saúde, desde a contratação do médico. Bom, o médico não está rendendo, meu amigo, pega aqui o teu boné e vai embora. teu documento e vai embora. Né? A prefeitura não pode fazer isso. A prefeitura não pode fazer isso, mas uma instituição, né, filantrópica, como é o caso dessa, terceirizada, até não chamam de terceirização, chamam de parcerização, parcerias públicas-privadas. Né? Então, isso funciona e funciona bem, e não só na questão do servidor público, da pessoa que está atendendo lá, né? Porque queimou uma lâmpada no posto de saúde. Se é estatal, tem que fazer licitação, que tem recurso, a lâmpada comprada não é a melhor e volta e tal, e a lâmpada está lá apagada e a burocracia impedindo que ela seja trocada. Se é a gestão privada ali, é muito mais séria e muito mais rápido, vai lá e troca a lâmpada. Pode dizer bem, Kézia. É exatamente isso. Eu acho que a gente, assim, nós precisamos... toda a dificuldade, eu lembro do prefeito Marquesan, eu estive bem próximo dele, né? Ele tentou impor uma série de mudanças absolutamente necessárias em relação ao plano de carreira, a própria questão da Previdência, mas a máquina vai se fechando de uma forma que impede qualquer avanço nesse sentido. Tá? Eu sempre dou o exemplo do governo do Estado, onde eu tenho números mais, trabalhei mais com esses números. A questão dos ativos e inativos no governo do Estado é 60-40. 60% é nativo, 40% está na atividade. E muitas vezes em desvio de atividade. Né? No que diz respeito à segurança, é 70-30. 70% estão aposentados e 30%. Tanto que o Estado agora faz um novo concurso na área de segurança pública tentando repor pessoas. Né? A área de educação, a área de educação no Estado não está sobrando professor, principalmente nos anos iniciais. E agora vai se fazer novamente um concurso público. Né? Uma pressão dos sindicatos, uma pressão dos professores para se fazer um concurso público. Quer dizer, está tudo errado. Quer dizer, a gente tem que mudar o modelo. Enquanto não mudar o modelo, é isso. E o que a Simone falou, o óbvio, quer dizer, já está impagável. Tanto está impagável que o Estado Sul vem há quantos meses sem pagar em dia o salário dos servidores. E o modelo existe, né? É o que a modelagem existe, mas é quem pega essa questão das OCIPs, que para mim foi uma super sacada, e aí pega um exemplo que deu errado e serve para... É verdade. Irrigar o todo. A fiscalização tem que continuar firme. Evidente. Por isso que a gente não pode também dizer assim, tira tudo. Não, tu vai ter que fazer concurso, obviamente, para se tu ter um Estado gestor, tu tens que ter pessoas dentro da máquina pública para fazer a fiscalização, para fazer a gestão, para fazer a gestão. Então nós não estamos demonizando o serviço público. De forma alguma.
Inclusive tem servidores públicos que, olha, eles não fazem serviço público, eles têm compromisso público. Tem uma vocação, São né? vocação, pessoas Vocacionado por isso, diferenciadas e pessoas, inclusive, que concordam com as parcerias público-privadas, com as concessões, porque sabem que do modelo que está até hoje aí imperando no Brasil não tem como mais seguir. Muito bem, olha aqui, ó, neste momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos desta pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Está aí o recado do nosso Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Falar da melhor culinária típica da Serra Gaúcha, que você encontra, claro, na Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galetos ao Primo Canto, em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Vamos a essa mensagem, ó, imagens maravilhosas da Di Paolo. Vamos acompanhar. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Que maravilha. O Rosário e Simone, como é bom fazer um programa ao vivo e ver essas imagens aí da Di Paolo e ter um companheiro aqui do lado que já nos convidou, Ramiro e Simone, para sair daqui direto lá no Boulevard. Olha aí, Laçador. Que Não, beleza. Obrigado. não fosse a restrição de horário, você seria nos convidados. Ele tinha, no ar ele dá desculpa. No ar, Mas já deu quando desculpa. voltar... Viu, Simone? Aí, ó, esse colega que nós temos aí, viu? Vamos convidada, forçar, Simone. vamos forçar ainda mais agora. Eu quero que ele me convide para ir na Lecker House. Claro, sempre lá convidada. ali no Laçador eu vou, mas Mas vem cá, eu quero saber uma coisa. Diga-se, Tu foi a única, então, do atividade que não de foi convidada, que passagem, nós já o tivemos bolo lá. do meu- o- Foste a única que não fosse o convidada, a bolo turma do- toda já foi lá. Tu não foste convidada Pra por tu ele? ver, né? Ele não te Pra tu convidou? ver que coisa mais triste isso, né? Porque no dia do meu aniversário, em janeiro, eu não comprei um bolo, eu comprei 2 bolos da Lecker House, um pro meu aniversário aqui em Canoas e outro pro meu aniversário lá no litoral, da casa da minha mãe. Vou dizer que foram 2 escolhas assim absolutamente perfeitas. A Lecker House é deliciosa, o atendimento é uma delícia, é muito bom. Vocês combinaram esse entrega merchandising aí? fizeram aqui em Obrigado, Canoas. Simone. Que merchan, hein? Que merchan, hein? Mas eu acho legal falar, né? Até claro porque que eu é. acho que está na Mas hora tem uma- do nosso querido colega aí patrocinar a atividade, trazer a Lecker certeza. House para patrocinar Mas a eu senti atividade, aqui, né? viu? Porque é uma
uma empresa top de linha como os outros patrocinadores. Então, Simone, merece ser se tu compra- patrocinadora da Se tu, atividade. se tu compra tanto lá, eu acho que tem um sentimento aqui de ingratidão do colega aqui para contigo. não É é a verdade. única que não foi convidada Não é da verdade. atividade. Pelo amor de Deus. Olha aqui, pessoal. Vamos Não falar um fui. pouquinho do Jornal do Comércio. Simone, olha aqui, ó, um assunto que interessa para ti também. O Jornal do Comércio hoje, nesta terça-feira, 23 de março, a manchete está aí. Ó, alta nos insumos dificulta a operação de transportadoras. E aí as empresas de carga vêm disparada nos custos e redução dos pedidos na pandemia. Tudo acontece, quer dizer, as pessoas não estão trabalhando, não podem fazer a sua operação e os custos continuam acontecendo, né? É só Bequete? pegar, Silvio, o aumento do petróleo nas últimas semanas, no último mês, né? O aumento do óleo diesel. Até o próprio presidente Bolsonaro tentou, da forma dele, intervir, acabou, inclusive, reduzindo os impostos, né, para o diesel e para o gás de E cozinha. estamos esperando agora os governos dos estados fazerem a mesma coisa com o ICMS. Isso não vão fazer, tanto que teve governo que já aumentou o ICMS. É. Tá? Então, tudo aquilo que tu esperar dos estados, espera assentado, porque não vai acontecer. Razão pela... Por que não acontece? Não é que os governadores, eventualmente, até não queiram. Não querem É que a abrir mão da situação receita. dos estados é de uma precariedade tal que impede os governadores de fazerem o que tem que ser feito. E aí, meu caro Rabeiro? É de rir, né? E, na verdade, está preocupando de forma geral, né? Eu acho que agora se está comentando muito da alta dos alimentos também, né? Não sei como é que vocês estão vivenciando isso, está tendo impacto também dentro do dia a dia do negócio? Assim, né? É que assim, ó, tu pega a carne, subiu muito, tu pega o arroz, subiu muito, né? Vamos entender o seguinte, né? A gente teve algumas situações, por exemplo, no caso do arroz. O arroz ficou extremamente atrativo exportar arroz, né? Muito mais do que vender para o mercado interno. Quando começou a pandemia, em função daquele recurso que a gente não valorizou, dos R$600, aumentou o consumo de alimentos no Brasil, né? Isso também gerou um processo inflacionário. E aí tu pega a oscilação de safra, quer dizer, algumas coisas... Pô, a carne até hoje não voltou para os patamares originais. Tá? Então, não adianta. A inflação, o governo agora aumenta a taxa de juros, tenta conter a inflação de alguma forma, né? Mas esse é um processo mundial. Na tua opinião, está controlada a inflação? Não, de forma alguma. Eu acho que, inclusive, acho que o governo brasileiro, com os mecanismos que tem, ele tem muito pouco controle sobre todo esse processo mundial. Olha a questão do petróleo. Tá? Inclusive, a Arábia Saudita disse que em março aumentaria a produção de petróleo justamente para tentar dar uma reduzida nessa pressão mundial. Aumentar a oferta, né? Perfeito. Simone Magalhães, um comentáriozinho a respeito desse assunto aqui. Nós estamos cada vez mais dependendo do nosso comércio, da nossa produção, né? E quero reforçar, né, a fala do pessoal, principalmente com a questão da nossa safra, né? Ontem nós comentamos aqui quão importante estava a nossa produção, o Rio Grande do Sul assumindo o segundo lugar na produção de soja. E isso é muito importante para nós, né? Principalmente no momento de tanta crise, né, do comércio, o Rio Grande do Sul vai ter uma arrecadação muito importante. Então, eu queria só complementar a fala dos meninos aí, né? Os meninos, né? Obrigado. Os guris. Com relação a essa questão do agro, né? Muito bem. Posso isso aí. só, Claro, claro. assim, ó, inclusive houve um aumento na projeção do PIB do agro para 2021, acho que de 1,5, 1,6 para 2,2, Simone, em razão da super safra de soja. A safra de soja esse ano deve ser em torno de 7% maior do que foi ano passado. Vai ser uma super safra que vai fazer com que a gente tenha a economia, nós que somos principalmente tão dependentes do agronegócio, né? Oxalá não temos nenhuma grande seca, nenhuma enchente, né? Nada que vá comprometer esse processo, mas assim, ó, esse é uma excepcional notícia, não só para o país, mas também muito para o estado do Rio Grande do Sul. Se a pandemia tiver uma situação bem melhor agora a partir de junho, imagina lá, junho, que já estamos em abril quase,
realmente eu acho que nós podemos recuperar bastante as perdas do ano passado com o PIB, né? Inclusive, Mas vem cá, Paulo principalmente Guedes... aqui no Rio Grande do Sul, tivemos uma queda muito forte, né, do agronegócio em função da seca que tivemos no ano passado. Sim. E aqui o PIB decresceu exatamente porque teve uma colaboração de uma queda do agronegócio de 30%, foi 29,8%, em função basicamente da seca que aconteceu no Rio Grande do Sul. E aí? Mas o Paulo Guedes deu ontem uma entrevista justamente dizendo isso. O Brasil começava uma retomada, né? Tinha começado aquela retomada no início de 2020, veio a pandemia ali por março e tal, arrefeceu o crescimento, né? E o Brasil começava novamente um crescimento, agora uma retomada em janeiro e fevereiro deste ano. Veio essa paulada de novo. Tanto que a maior arrecadação federal de tributos federais para a série histórica em fevereiro foi agora, em 2021. Quer dizer, de novo o Brasil iniciava o processo de retomada e aí, de novo, claro que a pandemia vem, fecha tudo e aí não tem o que fazer. Olha que a ASPECIR é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e também de dedicação, ela é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. ASPECIR Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Plano de pecúlio da ASPECIR, ideal para quem quer planejar e proteger o futuro da sua família, proporcionando aos seus beneficiários toda a tranquilidade, proteção e segurança. Bom, nós estamos chegando aí num período em que vamos ter... a temperatura vai diminuir e tal, ventos, outono é um período que se caracteriza por isso. Então, você tem que ter a garantia do seu evento, da sua empresa trabalhar, assim como uma emissora de televisão, né? Temos o gerador próprio aqui. Energia positiva, locação de geradores. E é importante o seguinte, né? O seu negócio com a máxima energia e também com a garantia desta energia. As locações podem ser feitas de maneira diária, semanais ou mensais. Equipamentos com potência, claro que de acordo com a necessidade do cliente. Vamos ver aí algumas áreas de atuação, além, claro, das áreas de eventos que podem usufruir aí desta garantia da energia positiva do nosso gerador. Condomínios em geral, edifícios e horizontais, mercados, restaurantes e churrascarias, empresas do ramo de alimentos que possuem câmara fria e, claro, que não podem, em hipótese alguma, sofrer descongelamento, estraga os alimentos. Empresas com venda online que, ao ficarem sem energia, têm o seu faturamento paralisado. Hotéis e pousadas, clínicas, obras em geral, fazendas, a tua fazenda lá no interior do estado. As minhas. Duas fazendas no interior do estado. E é bom lembrar sempre o seguinte, fatores que levam a ficar sem energia. Claro que além dos temporais, há o desligamento programado por parte da concessionária. E isso acontece, é normal acontecer. Sem falar na queima de transformadores com queda de postes por acidentes, por árvores, etc. O telefone aí, 999 686826. Energia Positiva Locações de Geradores. Nós estávamos, bom, são 19 horas, aliás, 20 horas e 13 minutos, nós estávamos falando aqui no espaço anterior aí sobre essa questão da reforma do Estado, reformar a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal, porque o Estado precisa adequar o seu tamanho à necessidade da sociedade. Nem Estado mínimo, nem Estado máximo, mas um Estado que seja o ideal. Esse é o princípio que eu aprendi no meu curso de economia, lá na década de 70, depois pós-graduação, mestrado, e sempre se fez esse tipo de observação no curso de economia sobre a dimensão do Estado, que é um problema que vem acompanhando as civilizações. E é muito complicado fazer reformas, propor reformas, seja ela no âmbito do município, do Estado ou também do governo federal. Por exemplo, a Justiça ontem determinou a manutenção da liminar proibindo a privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica de Distribuição. Ramiro Rosário, qual é a tua ideia a respeito disso? A Câmara de Vereadores tem uma posição, digamos assim, majoritária? Com relação à privatização da CE, é importante até colocar que caiu a liminar.
Caiu? Caiu. Opa. Caiu agora, antes inclusive de ingressar aqui no programa, recebi essa notícia e que bom, né? É mais Uma bela notícia, um desses então. exemplos das judicializações, né? Do ativismo judicial, impedindo aí que se coloque em prática o projeto que foi escolhido pela população através do processo democrático, através das eleições, que é assim que deve acontecer. A CE é aquele tipo de exemplo que, se nós pegarmos a CE, entregar a chave também para alguém e dizer leva, a gente sai no lucro. Não precisa dar R$1 para nós, para o Rio Grande do Sul, não precisa dar R$1 para o Estado, né? Que já sairemos no lucro só com um passivo gigantesco. E os investimentos existe, que tem que fazer. E com os investimentos que tem que fazer. É. Então, a CE, ela tem, além desse passivo que acaba todos nós tendo que tirar recursos de outras áreas para poder manter a companhia em funcionamento, também ela não presta mais um serviço na qualidade esperada pela população. Inclusive, eu sou autor do pedido na Câmara de Vereadores de nós ouvirmos na Câmara, em sessão da Câmara de Vereadores, o presidente da CE para prestar esclarecimentos, para que responda a pergunta. Afinal de contas, o que está acontecendo com a CE na cidade de Porto Alegre, que nós estamos tendo, muito especialmente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, reiteradas quedas de energia e que está continuando agora em março também, né? E não apenas em dia de temporal, não apenas no cotidiano aí dos ventos fortes e que, obviamente, com a fiação aérea que nós temos, acaba tendo uma interferência muito grande e que a própria CE, diga-se de passagem, tem a responsabilidade também de realizar as podas preventivas do afastamento dos galhos da fiação aérea. É a CE que tem essa responsabilidade? Ela tem essa responsabilidade. É mesmo? É mesmo. Eu achei que fosse da Secretaria de Meio Ambiente. Não, a Prefeitura de Porto Alegre, ela faz podas de árvore, obviamente. Eu fui secretário municipal na gestão passada e passou toda essa parte de podas para a Secretaria de Serviços Urbanos. Até nós aumentamos em 4 vezes as podas de árvores em Porto Alegre. Fui chamado por muitos vermelhos aí de arboricida, né? Eu fui o arboricida que estava matando as árvores na cidade. Pelo contrário, nós estávamos tirando as árvores mortas da cidade, né? E não replantando naquele local porque não eram locais adequados. A árvore, para ser plantada, tem que ser a árvore do tipo correto, da espécie correta, tem que ser plantada no local onde ela não vai causar interferência com encanamento de água, esgoto, drenagem, o passeio público, ela não vai levantar com as suas raízes, também a questão da fiação aérea, da iluminação pública, enfim. Todos nós temos muito orgulho de viver numa cidade arborizada, mas isso dá um trabalho gigantesco e a gente precisa também ter um planejamento mais efetivo com relação a isso. E a CE tem essa responsabilidade também, ela tem a concessão da FEPAM, inclusive, do Estado, né, que acaba valendo no município para fazer esse afastamento dos galhos das redes. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo arboricida, pelo menos no meio de comunicação. Então agora estou diante de um deles. Um arboricida. Um arboricida. E na verdade, isso aí são clichês ideológicos daqueles que eles só querem destruir. A única coisa que esses movimentos querem é destruir. Eles são gente do mal. Aliás, eu me lembro, eu há muito tempo li um livro da Simone de Beauvoir, esquerdista, nós sabemos muito bem, e ela dizia o seguinte, que, segundo ela, a verdade é uma só. E o erro é múltiplo. Com isso, ela queria explicar o seguinte, que quem é de direita ou quem não é de esquerda é pluralista. E isso, para mim, é um sentimento de grande elogio, ser pluralista, o que eles não são. Então, eles só têm uma verdade. Quem não coaduna, quem não sintoniza, quem não reza pela cartilha deles, eles colocam esses clichês aí, como, por exemplo, negacionista, isto, aquilo, arboricista, genocida, todos são os outros, menos eles. Agora, qual é a contribuição que essa turma traz para a sociedade? Qual é? Olha, eu tenho 45 anos de jornalismo, como eu falei, e eu nunca encontrei uma razão tão fundamentada assim desse pessoal, que ao longo da história vem se consolidando aqui no Brasil. Graças a Deus, hoje, por causa muito das redes sociais, graças a Deus temos as redes sociais e não temos a verdade única dos grupos de comunicação que estão fazendo um papel vexatório, vergonhoso, usando a desinformação, quando deviam usar a informação. Hoje, muito mais do que nas grandes redes de televisão, de rádio e televisão nacionais, e aqui no Rio Grande do Sul, notadamente na RBS, nós temos a desinformação, que é fake news. E, no entanto, as associações aí que defendem a rádio e a televisão
Estão aí com comerciais dizendo que não, evite as fake news. Nós temos que evitar as fake news das próprias redes, da Globo, da RBS, da Record, aqui em Porto Alegre, das rádios daqui. Esses é que estão fazendo esse mau trabalho. Isso é que deslustra o jornalismo que eu aprendi como verdade, a opinião correta, a usar a informação correta para opinar em cima disso. Isso é, graças a Deus, hoje, o contraponto a essa vergonhosa canalice dos meios de comunicação tradicionais que está sendo dado pelas redes sociais. Bianchese. Em relação à CE, é que a CE tem a CED, tem a CEG, né? Geração. Geração, distribuição e... São três, né? São três. Mas passou a transmissão, geração e distribuição. Passou pela Assembleia, né? Sim. CE, CRM e Sulgás, né? Sim, isso foi, aliás, um ponto muito importante até do governador, que logo na largada do governo ele fez um primeiro movimento, que foi retirar a obrigatoriedade de plebiscito para vender estatais, para fazer o processo de privatização. Então, nós tínhamos dentro da Constituição do Estado a obrigatoriedade do plebiscito. Então, se nós fôssemos querer fazer a privatização da CE, por exemplo, teria que fazer um plebiscito para a população. Ou seja, não faria, porque o plebiscito, logisticamente, é caro, é inviável, ele acaba também politizando o debate de uma forma... É uma coisa bizarra aqui para nós, né? Para ti, por exemplo, criar uma empresa, não precisa nada. Chega ali, faz papel, ela cria a empresa. Isso. Agora, para acabar com uma empresa deficitária que não serve mais, exato, plebiscito. E aí se retirou a necessidade do plebiscito e depois se encaminhou para a Assembleia Legislativa aí a autorização, né, para dar seguimento no processo de venda, enfim, concessão, parceria público-privada da CE, da Sulgás e da CRM, que é a Companhia Rio Grandense de Mineração. Vocês todos aí têm conhecimento, nós temos uma estatal ainda de mineração. Perfeito, a época pré-industrial. Porém, também agora nós tivemos um importante avanço, que é o início de mais um processo de privatização também, que será o da Corsã. É fundamental também para que nós possamos buscar a universalização do esgoto no Rio Grande do Sul. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul, gaúchos, apenas 34%, 35% dos gaúchos têm acesso ao esgoto. Aliás, é bom de falar nisso aí, porque o marco do saneamento foi negado por esses de esquerda. Não querem que as pessoas tenham água e saneamento básico. Não querem? Não querem. Mas para que eles vão querer? Se eles vão lá na comunidade que não tem saneamento e dizem, vocês precisam de saneamento. Aí eles entram lá e faz tudo de novo e continua. Vocês precisam de saneamento. Essas pessoas. Olha aqui, pessoal. Eu quero falar um pouquinho sobre o Barranco, há 51 anos no coração dos gaúchos. O Barranco é conhecido nacional e internacionalmente. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro aqui da capital gaúcha. Complexo Barranco Barranquinho. Subindo ou descendo a Protásio. Né? Você obedece a Protásio, faz ali a volta, vai subindo e chega no Barranco e no Barranquinho. O telefone lá do Barranco é 51 33 31 61 72 e também o Barranquinho, 30 28 23 10, lá com o Léo Piscine. Né? E nós sabemos que o Barranco está aberto aí. O Barranco é uma casa de gastronomia que eu acho que ela é a mais conhecida do gênero do Sul em todo o Brasil. Eu acho que é a mais conhecida. Há muitos anos, né, o Valdir Bianchese? O Barranco é um selo, tradição, né? É um selo nacional, quer dizer, de conhecimento nacional. Eu sempre digo assim, que quando a gente vai para o Rio, São Paulo, agora a gente não tem viajado e tal, mas no centro do país, os empresários, vou lá no Rio Grande do Sul, me leva no Barranco. Convida para... Vamos conversar no Barranco, trocar ideias do Barranco. E realmente o Barranco se tornou um ponto de encontro, assim como o Zafari, né? Um ponto de encontro não só dos gaúchos, mas daqueles que vêm aqui e gostam, querem apreciar a boa comida do Rio Grande do Sul. E tem o Barranco ali, e depois tem o Barranquinho, que ali no Barranquinho tem aquelas pizzas maravilhosas. Então você pode ir para todos os gostos, né? Tem ali no complexo Barranco Barranquinho. Olha só aí, ó. Tu gosta de costela assim, ó, gordinha? Maravilhoso. Que maravilha. Quem não gosta? Simone Magalhães, gosta de uma costelinha, Simone? Que judiaria que vocês estão fazendo comigo, né? Mas é só fazer aí. Tem a tele. Pede pro maridão fazer um desses aí pra ti aí. Vai no Jardim do Lago ali, Simone. Mas não é igual, a do Barranco. Agora o Barranco não tem, isso não tem, é verdade. Não, tem coisas, só o Barranco tem. A costela de tira, só o Barranco tem. É verdade. Olha aqui, ó.
Falando em barranco, falando em comida gaúcha, tá em boa comida, vamos falar um pouquinho sobre um complemento maravilhoso da comida gaúcha, que é o vinho. E vamos falar de vinhos do mundo. O mais importante para a Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e confira. Lojas Vinhos do Mundo. Temos 3 aqui em Porto Alegre. A primeira ali na Cristóvão Colombo, bem pertinho daqui da RDC TV, Cristóvão Colombo 1493. A segunda na Alameda Alípio César, essa Alameda Alípio César 203, no bairro Boa Vista. E aquela lá, bem mais pertinho da minha casa, a Getúlio Vargas 1135, no bairro Menino Deus. Vinhos do Mundo. Eu não deixo nunca de comparecer lá toda semanalmente, atendimento maravilhoso da turma. Bom, nós temos aí 20 horas e 26 minutos, temos 4 minutos, um minutinho para ti, Bianchese. Só para dizer que duas boas notícias, né? Uma é que baixou o petróleo no mercado internacional hoje, justamente em função do comunicado da Alemanha, que é o maior... Tu é shake do petróleo? Só fala em petróleo aqui hoje? É que o petróleo baliza praticamente a economia mundial. Eu achei que fosse shake é um do economista... Tu sabes disso, na verdade, e infelizmente, né, nós somos super um balizador afetados. Internacional, commodity, né, internacional. Commodities internacionais, algumas das quais nós temos... Pô, nós somos autossuficientes em petróleo, né? Sim. A questão é que a gente tem que seguir, uma commodity, a gente tem que seguir os preços internacionais. Eu recebi um dado muito bacana, assim, que eu nunca tinha pensado nisso. O Brasil, em janeiro e fevereiro, cresceu 150% na exportação de ovos, tá? Então, assim, ó, o agronegócio brasileiro é um negócio impressionante. Então, tu menos espera, daqui a pouco surge uma ilha de prosperidade. Tá? E o maior cliente dos ovos brasileiros são os Emirados Árabes. Ah, verdade. Haja galinheiro, né, Xê? Para exportar tanto ovo, tem que ter galinha, tem que ter galinheiro. Até pensei que já tivesse alguma coisa a ver até com para remédio, para vacina, nada a ver com... Não, nada a ver, alimento. Não, é alimento mesmo. Olha aí, ó. Ramiro, um minuto também para ti, estamos nos aproximando. Maravilha, viva o agro, né? O agronegócio realmente é o que movimenta. E deixo o convite aqui para quem nos acompanha de poder analisar essas medidas que esse grupo de vereadores, né, do qual faz parte, a gente propôs à Prefeitura de Porto Alegre. São medidas muito pé no chão, muito razoáveis para auxiliar os empreendedores da nossa cidade. São medidas que já estão acontecendo em outros municípios, como é o caso de Belo Horizonte. Então, quem tiver o interesse aí para estudar e acompanhar e pegar o material também que trata a respeito dessas medidas, está no nosso site, ramirorosario.com.br, as 7 medidas de auxílio aos empreendedores de Porto Alegre. Pode ir lá acompanhar e também deixar a sua sugestão. Eventualmente aí a gente pode corrigir alguma delas ou, quem sabe, melhorar para poder auxiliar e estender essa mão aí a quem gera emprego e renda na nossa cidade. Antes de ti, Simone, para concluir o programa, o Supremo Tribunal Federal acaba de considerar o Lula livre, porque acabou tendo aquela decisão que considerou o juiz Sérgio Moro parcial na condução da Lava Jato e, sobretudo, nos processos envolvendo o maior ladrão da história da humanidade, Simone Magalhães. Tu me deixa sem graça, né? Eu ia falar 2 coisas, uma era essa que eu acabei de ver aqui, mas é absurdo, né? Vamos deixar para comentar mais no programa de amanhã, mas outras 2 notícias rapidinho. Eduardo Leite sancionou agora há pouco lei que torna o ensino nas redes públicas e privadas como atividades essenciais no Rio Grande do Sul. Então, o clamor do CEPERS, né, para que os professores fossem vacinados, foi atendido. E, infelizmente, o Brasil hoje tem o dia mais letal da pandemia, 3.251 mortes. Um beijo para vocês, muita saúde, paz, amor no coração. Até a próxima. Tchau, Simone, um abraço, boa semana. Bianchese, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Até um próximo Privilégio encontro aí. Vereador Ramiro Rosario, obrigado também pela tua presença. Prazer poder conversar com vocês. Agradecemos muito aqui hoje o telespectador, foi um belo programa. A você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade, pela audiência aqui do Atividade. Um novo encontro amanhã, 18 horas e 55 minutos. Uma boa noite, bom sono e até lá.